O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, negou que haja uma crise entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. A declaração veio um dia após a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovar uma proposta de emenda à Constituição que limita decisões monocráticas e pedidos de vista da Corte, além da manifestação de Pacheco no sentido da elaboração de uma PEC para limitar mandatos de ministros no STF. Em coletiva, Pacheco garantiu que as proposições não são nenhuma afronta ao Supremo, defendendo que são prioridade no Senado as pautas que interessam à sociedade brasileira e ao desenvolvimento do país. Ele argumentou que agendas de interesse do Executivo, como a reeleição e o tempo de mandato para a presidência da República, também devem ser discutidas na Casa. Não há absolutamente nenhum tipo de afronta, tampouco de enfrentamento ao Poder Judiciário ou ao Poder Executivo em relação àquilo que aqui debatemos. Então, quando se fala nessa pauta que interessa ao Poder Judiciário, como é a das decisões monocráticas que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, e a própria discussão sobre o tempo fixo de mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal, basta identificar as ideias individualizadas, né? É interessante termos uma regulação em relação a decisões monocráticas para aquilo que seja o mais sagrado do Supremo, que é a sua colegialidade prevalecer. Não é nada irracional, não há nada irracional nisso, como também não há em relação aos mandatos fixos que são adotados em outros países, que há uma tese defendida por diversos setores, inclusive do próprio Poder Judiciário. Então é uma discussão absolutamente natural, que não constitui nenhum tipo de afronta ao Poder Judiciário ou ao Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco nós vamos discutir o Instituto da Reeleição no Brasil, a coincidência de eleições, eventualmente passar mandatos de 4 para 5 anos sem reeleição. São ideias postas que atingem o Poder Executivo, mas que também não são afronta ao Poder Executivo. São reflexões e deliberações que é papel do Congresso fazer, que aqui é a Casa do Povo, e nós somos votados para isso, somos os legítimos representantes da sociedade, que interessa ao Judiciário, que interessa ao Executivo, mas que são decididas no Legislativo. Então é algo muito natural, eu gostaria muito de deixar clara essa minha posição, de que nós continuaremos a discutir temas que interessam à sociedade brasileira, ainda que porventura eles possam desagradar um setor A, um setor B, mas sendo útil à sociedade, pode ter absoluta convicção que nós vamos dar andamento a essas discussões para poder deliberar da melhor forma possível em proveito do Brasil. Pacheco acrescentou que as PECs relacionadas ao STF contam com uma maioria muito considerável a favor da aprovação no Senado Federal. Em seu entendimento, as pautas devem avançar. Eu considero a votação da PEC do senador Oriovisto, que foi relatada pelo senador Espiridião Amin, relativamente às decisões monocráticas, havia um público considerável de senadores e senadoras na Comissão de Constituição e Justiça e a matéria foi aprovada. Obviamente agora nós vamos submeter ao Colégio de Líderes, não necessariamente a inteireza da proposta deve prevalecer, pode haver posições divergentes em relação a prazo de pedido de vista, por exemplo, mas é uma discussão que nós vamos submeter ao Colégio de Líderes, na sequência vamos submeter ao plenário para ver o entendimento da maioria e decidir sobre isso. E igualmente mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal, que é uma tese, repito, honesta, que sempre foi tratada no Parlamento. Eu me lembro no começo do ano que isso foi muito debatido. Naquele instante, a todo instante, inclusive, se falava sobre impeachment de ministros do Supremo, e a minha posição sempre foi de ter muita cautela em relação a isso, que o papel do Congresso deveria ser o de legislar e não o de perseguir. A discussão sobre a tese de mandatos de ministros, como tem em outros países, é uma discussão honesta também, que ainda está na Comissão de Constituição e Justiça de maneira incipiente, que lá vai ser debatida, e eu espero que haja muita maturidade dos senadores para tomar a melhor decisão possível em relação a isso. Mas vejo em relação a essas duas pautas uma maioria muito considerável do Senado Federal a favor de ambas. O presidente do Senado ainda destacou que não entende como uma afronta ao Congresso quando o Supremo define pautas que possam, eventualmente, resultar em invasão de competência, como o próprio Pacheco já questionou recentemente.
Segundo ele, tais posicionamentos não são capazes de gerar um enfrentamento e abalar a harmonia entre os poderes. Não vejo nenhuma crise. Na verdade, quando o Supremo Tribunal Federal define a sua pauta de processos que tramitam no Supremo e que precisam ser decididos, eu não entendo isso como uma afronta ao Congresso Nacional, embora eventuais decisões possam encerrar algum tipo de invasão de competência, algo que eu já afirmei. Mas isso não é capaz de gerar uma crise de enfrentamento, uma crise que abale a harmonia entre os poderes. É apenas uma posição do Congresso que determinados itens e temas tratados no Supremo Tribunal Federal devem ser tratados no Congresso Nacional. Assim como eu espero também que haja o reconhecimento de que alterações constitucionais e a elaboração de leis é papel do Congresso Nacional fazer e, consequentemente, diante de casos concretos, a aplicação pelo Poder Judiciário, inclusive com eventual declaração de inconstitucionalidade. Essa é a forma de equilibrar os poderes. E esse reconhecimento de que o Congresso Nacional é a casa que faz as leis, é a casa que altera a Constituição, é fundamental que todos tenham essa compreensão. No final das contas, o que se espera é que haja de cada poder o cumprimento do seu próprio papel e o respeito em relação ao papel do outro. É isso que nós estamos buscando, por vezes há algum tipo de divergência, algum tipo de ruído na relação, mas nada que faça gerar uma crise, porque tudo que nós não precisamos num Brasil pós-8 de janeiro é uma crise institucional, é uma crise entre poderes. Bem, e em meio à tensão entre os poderes, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, afirmou que não há poderes hegemônicos no país, ou seja, que exerçam domínio sobre os demais. Já o ministro Gilmar Mendes, decano da corte, rebateu Pacheco e ironizou o, abre aspas, comovente esforço retórico, fecha aspas, para justificar a iniciativa para limitar mandatos de ministros da corte, que, de acordo com o magistrado, foi ressuscitada no Congresso.